Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos agora iniciando a lives de aquecimento do nosso evento Cuidador Sentinela. É um evento que vai acontecer dia 24, dia 26 e dia 28 de outubro. É um evento que vai mostrar, vai fazer com que você aprenda a cuidar do idoso com o máximo de segurança e tranquilidade, e assertividade. Já aproveita, já se inscreve na bio, já tem o link de inscrição. Já aproveita, faz a inscrição já para o evento. O evento é 100% gratuito, vai acontecer em 3 dias. O evento é 100% online, então já aproveita e já clica na bio. Hoje nós vamos falar sobre uma queixa bastante comum, que é com relação à constipação intestinal. É aquele idoso que tem o intestino preso. A gente tem que saber identificar quando esse intestino preso realmente pode ser alguma doença de base, pode ser o sinal de algum quadro neurológico que pode estar iniciando, quando a gente deve alterar a medicação, alterar as prescrições, quando a gente deve alterar o tipo de alimentação, para que esse idoso tenha um hábito intestinal mais saudável. Então, primeiro a gente tem que definir o que é considerado constipação intestinal. Lembrando que todo idoso que apresente uma alteração do hábito intestinal, ou seja, ele já tem uma frequência evacuatória diária e começa a ficar um pouco mais espaçado, ou ele já tem a vida inteira uma frequência evacuatória um pouco mais espaçada e de repente começa a ficar diário, com alteração da característica das fezes, com diarreia seguido de constipação, ou seja, não só a constipação deve ser valorizada e deve ser investigada, qualquer alteração do hábito intestinal. Como eu disse anteriormente, pode ser até desde doenças mais graves, como algum câncer coloretal, ou até mesmo algum início, o primeiro sinal aí, o primeiro sintoma de algum quadro neurológico. Às vezes Parkinson pode abrir o quadro com constipação, ou quadros demenciais, quadros de depressão, de ansiedade, então tudo isso deve ser avaliado. O que não é constipação intestinal? O paciente que mantém um hábito intestinal, por exemplo, em dias alternados, só que sempre teve esse hábito desde a juventude, a gente não considera como um sinal de alarme. O paciente que não tem esforço evacuatório, o paciente que não tem sensação de evacuação incompleta, o paciente que não sente dor na hora de evacuar, e isso a gente não considera constipação. Existem algumas classificações para a gente botar aí na caixinha de constipação. Então, por exemplo, não é só alteração do hábito intestinal, precisa ter algumas outras alterações, no mínimo 3 meses, para que a gente possa classificar como realmente uma constipação. E tomar as medidas não farmacológicas e farmacológicas para estar corrigindo esse sintoma. Então, geralmente a gente considera constipação quando o idoso relata que tem que fazer muita força para evacuar, ou seja, um esforço evacuatório que não é o comum, ou que antes não apresentava. O paciente que precisa, o idoso que muitas vezes precisa fazer uso de manobras digitais para fazer a evacuação. Então ele precisa realmente de uma ajuda com a mão, com o dedo, ou ajuda de outras pessoas, quando o idoso já é acamado, mais dependente, para poder evacuar. Então isso também a gente já considera como um sinal. O idoso que tem uma sensação mesmo depois do final da evacuação, sente que não evacuou completamente, sente que ainda tem fezes na região do reto, na região do abdômen, então isso aí também a gente considera. E por fim a característica das fezes, as fezes empedradas, endurecidas, fezes a gente chama de síbalos, que é como se fosse várias bolinhas grudadas, isso é uma característica, umas fezes com característica de constipação, de baixa hidratação, de baixo volume de água, fezes mais ressecadas.
Lembrando que essas características devem se manter por pelo menos 3 meses para que a gente considere, né? Eventualmente, às vezes, o idoso que muitas vezes sai de casa, vai passar uns dias na casa de um filho, na casa de um neto, né? Até por alteração do hábito, alteração da rotina, né? Do banheiro, né? Pode apresentar momentaneamente alguma alteração, né? Do hábito intestinal. Né, mas não pode permanecer aí até 3 meses. Né? Lembrando que nesse período, né, é importante que o idoso tenha uma alimentação mais rica em fibras, maior hidratação, né, maior mobilização do corpo, maior mobilidade, né, para evitar com que tenha esse quadro de constipação. Né? Alguns sinais de alarme, né, a gente tem que valorizar no caso dessa constipação, né, para poder estar investigando adequadamente, né, principalmente se tiver algum sinal que possa sugerir alguma doença crônica mais importante. Né? Por exemplo, paciente que tem evacuações, né, alternância de evacuações endurecidas, associadas alternando com diarreia, com evacuações mais líquidas, com presença de sangue, por exemplo. Né? Paciente que apresente subitamente uma constipação intestinal, né, e vem associado à perda ponderal, à perda de peso. Né? Então a gente tem que valorizar também. O paciente que vem sentindo essa alteração do hábito intestinal, né, seguida de dor abdominal. Né? Então a gente tem que estar valorizando também. Normalmente, né, com a senescência, né, com o envelhecimento natural, né, pode ocorrer, né, alguma lentificação, alguma alteração que é fisiológica, né, algumas alterações, principalmente do trânsito intestinal, né, de todo o trânsito gastrointestinal. Né? Então, a digestão já fica um pouco mais lentificada, né, isso já é esperado, já é normal. Né? Às vezes, a alimentação, como o idoso muitas vezes necessita de um aporte calórico menor, então ocorre uma diminuição da alimentação, então faz com que realmente diminua a quantidade de fezes, às vezes a frequência de evacuação também. Né? Mas lembrando que geralmente essa alteração não necessita usar nenhum medicamento, né? Não necessita usar nenhum tipo de laxativo. Né? Somente com alterações da alimentação, aumento da hidratação e estimulação para atividade física, né, a gente já costuma ter uma resposta mais adequada a esse tipo de evacuação, de constipação relacionada à idade. Né? Alguns estudos, eu fiquei até bastante surpreso, né? Alguns estudos mostram que até 30% da população idosa precisa utilizar algum laxativo, né, alguma medicação laxativa para que tenha as evacuações. Né? Então, laxativos é usado amplamente na população geriátrica, né? Muitas vezes não sendo o laxativo mais adequado, né? Muitas vezes sem se preocupar antes com as medidas não farmacológicas para melhora do trânsito intestinal, melhora dessa constipação intestinal. Né? Então, muitas vezes, né, o idoso, por ter uma dificuldade maior até de fazer compras, né, de ir todo dia numa feira, num hortifruti, né, ele acaba lançando mão aí de alimentos mais industrializados, né, muito pobre em fibras. Né? Então é aquele famoso macarrão instantâneo, ou macarrão mesmo que não seja instantâneo, né? Muitas vezes não utiliza com a frequência desejada a quantidade, né, de frutas, a quantidade de verduras, de leguminosas, né, que são mais ricas em fibras, né, por conta até dessa dificuldade de poder estar indo, né, buscar essas compras. Já, né, que a maioria dos hortifrutis, né, não dá para fazer um estoque mais prolongado, né, até pela própria se ficar muito tempo aí pode estar estragando, né? Então tem que ser são alimentos mais frescos que tem que ser comprados, né, no máximo aí semanalmente, né? Embora nós temos outras opções também, né? Por exemplo, arroz integral, farelo de aveia,
feijão, né, algumas alimentações que é possível, né, uma durabilidade maior, né, e se a gente puder introduzir na dieta do idoso diariamente, vai melhorar muito aí a questão dessa constipação. Com relação aos laxativos, né, não significa que eles sejam totalmente, né, contraindicados, né? Em alguns casos específicos, a gente pode fazer uso desses medicamentos, né? Embora, né, a gente tem que ter o conhecimento, né, saber que cada laxativo vai agir de uma maneira diferente, né? A gente sempre dá prioridade para os laxativos, os reguladores intestinais, que não agem na mucosa do intestino, né, não age de uma maneira irritativa, né, é o laxativo que promove maior absorção de água, né, então ela absorve a água na luz intestinal, né, fazendo com que aumente aí o bolo fecal e aumente a hidratação das fezes, facilitando a evacuação, né. Então geralmente esses são, quando todas as medidas não farmacológicas são empregadas sem sucesso, a gente lança mão desse tipo de laxativo, né? Em casos intermediários, a gente usa alguns laxativos mais osmóticos, né? Que são os laxativos, os medicamentos que dentro do intestino é como se ele puxasse a água, né, da mucosa intestinal, né, por um efeito de osmose, né, fazendo com que fique mais líquida as fezes, né, promovendo aí o maior peristaltismo. Então essa é uma segunda classe de laxativos que a gente pode estar usando, né? E uma terceira classe que não é indicado usar cronicamente, a gente usa em algumas situações muito pontuais, né? É o laxativo que faz uma irritação, né? Promove uma irritação da mucosa, da luz do intestino. Então com essa irritação, né, vai fazer com que o intestino trabalhe mais rápido, né? Então aumente o peristaltismo, né? Vai fazer com que ele solte mais água dentro da luz intestinal, né, promovendo maior quantidade de líquido nas fezes, promovendo diarreia, né? Então esse é o tipo de laxativo que a gente usa em último caso. Então laxativo os laxativos não são todos iguais, né? Por isso que deve ser sempre feito com prescrição médica, né? Dentre as causas também de constipação, né, que é uma das principais causas, que no idoso é sempre a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, são causas medicamentosas, né? O idoso é sempre não, mas na maioria das vezes, né, ele faz uso aí de uma polifarmácia, né, ele tem várias comorbidades, tem várias doenças de base, né, então muitas vezes ele precisa, né, de vários medicamentos, de várias classes diferentes, e esses medicamentos por si só podem ter uma ação específica, né, um efeito adverso, um efeito colateral, né, em alguns sistemas, né, fisiológicos mesmo, né. Quando existe interação, né, que aí a questão é mais complexa, né, a chance aumenta muito mais, né. Então às vezes o medicamento isoladamente não promove esse tipo de alteração ou qualquer tipo de alteração. Agora, se estiver associado a outros medicamentos, pode sim potencializar, né, essa ação aí com relação à constipação ou qualquer outra ação, né? Então, drogas, né, medicamentos é a principal causa que a gente tem que pensar com relação a essa constipação crônica, né? Agora, outras causas também que a gente tem que pensar, que uma das principais também é com relação à alimentação, né? Então a alimentação, no idoso, a gente estimula, né, a gente pede que seja oferecido pelo menos, no mínimo, né, 30 gramas, né, de 30 a 50 gramas de fibras, né, por dia, né? Esse cálculo não é tão fácil assim de fazer. A gente acha que se pegar 30 gramas de feijão, por exemplo, que tem bastante fibra, 30 gramas de farelo de aveia, né, vai suprir essa quantidade diária, né? E não é assim que funciona, né, porque nem toda a quantidade, né, do alimento é composto basicamente por fibra. Tem bastante líquido, bastante água, tem carboidrato, tem outros
outras substâncias também aí no alimento, né? Então, o pensamento é o mesmo quando a gente pede com relação à ingestão de proteína, né? Que eu vou falar numa próxima aula, né? Na aula de sarcopenia, né? Que é diminuição de massa muscular, né? Que a gente estimula aí pelo menos de 1 grama até 1,5 gramas por dia, né? De proteína. Né? Isso também não quer dizer que se você comer aí um bife de 100 gramas, né? Vai oferecer toda essa quantidade, né? Com fibra, o pensamento é o mesmo, não vai ser o peso, né, in natura do alimento rico em fibra que vai promover essa quantidade ideal, né? Só para ter uma ideia, né, para ver como muitas vezes a gente não está oferecendo a quantidade de fibra ideal para o nosso idoso, né? Um pão francês, né, não chega a ter 1 grama de fibra, né? Um pão francês, né, tem média aí 0,6 a 0,7 gramas de fibra, ou seja, um idoso que muitas vezes se alimenta de pão, principalmente pão branco, né, não tem nenhuma alimentação, como eu disse, in natura, com verduras, né, ele não vai atingir a quantidade, né, que a gente tem que estar ofertando, a quantidade diária de fibras, né? Então, para o idoso atingir a quantidade, teria que comer praticamente 60 pãezinhos, né, francês para poder ter essa quantidade de fibra, né? Agora, por exemplo, uma xícara de feijão cozido, né, já dá mais ou menos 7 gramas de proteína. Né? Mesmo que o idoso coma um arroz com feijão no almoço e um arroz com feijão no jantar, que seja uma xícara de chá, por exemplo, ele vai atingir aí metade da quantidade de fibra, né, se for só com esse feijão, né, de fibra na alimentação, né? Então, não é tão simples assim, não é tão fácil assim atingir esses números, né? Então, a gente tem que, além de leguminosas, né, que tem bastante quantidade de fibras, a gente tem que oferecer legumes, verduras também, frutas, né? Então tem que ser bastante balanceada, né? Por exemplo, meia xícara de brócolis, né, tem aí 3 gramas de proteína. Então, se tiver um prato com perdão, se tiver um prato com um pouco de brócolis, um pouco de feijão, um arroz integral, né, isso aí, pelo menos 2 refeições, almoço e jantar, mais as refeições do lanche aí com farelos, com aveia, com farelo de trigo, isso aí a gente já consegue estar ofertando essa quantidade mínima, que é o considerado saudável, né? Outro ponto também associado à questão das fibras, né, é a questão da hidratação, a questão dos líquidos também, né? A desidratação também promove constipação intestinal. Então, com relação aos líquidos, a gente tem que calcular, né, pelo menos aí 30 ml por quilo de peso, né? Então, um idoso aí com peso médio de 70 quilos, né, tem que ingerir pelo menos, né, 2 litros e 100 ml, né, de água, de líquido por dia, né? Dentre esse líquido, tá sopa, a gente pode contar, suco pode contar como líquido, leite entra também nessa conta de líquido, desses 2 litros. Então, hidratação, fibra, né, quantidade suficiente de fibra, né, e o principal deles também, né, que vocês, quem já me acompanha já sabe que praticamente toda aula eu falo de exercício físico no idoso, de atividade física no idoso, né? O idoso, a gente costuma dizer, né, na verdade no intestino a gente costuma dizer que o intestino caminha com os pés, né, e é mais ou menos isso. O movimento, caminhada, né, o movimento, atividade física estimula, né, toda a questão dos movimentos peristálticos, dos movimentos do intestino. Então, a imobilidade, a síndrome da imobilidade, que é quando o paciente fica acamado ou fica muito restrito no leito, em cadeira, fica muito tempo em casa, isso sim vai promover certamente esse aumento aí da chance dele desenvolver o quadro de constipação, né? Então, a imobilidade é uma das principais causas de constipação intestinal, né? Então, atividades na qual tenham movimento, não só as atividades físicas do tipo resistido, que é com peso,
né, mas caminhada, bicicleta ergométrica, né, que mesmo dentro de casa dá para estar fazendo, né, às vezes em dias frios, em dias chuvosos, né, uma esteira, né, se tiver condição de adquirir uma esteira, ou quem mora em condomínio, né, muitos condomínios, muitos prédios possuem já uma academia, mesmo que pequena, né, então a gente sempre estimula a descer um pouco, fazer um pouco de caminhada na esteira em dias mais frios, dias chuvosos, né. Claro que em dias ensolarados, né, a gente sempre estimula sair de casa, né, para tomar sol. A gente sabe a importância do sol na síntese de vitamina D, a gente sabe a importância do estímulo visual, né, da sociabilização. Muitas vezes o idoso saindo de casa tem a oportunidade de ir numa feira, ir no mercado, conversar, estimular, né, então isso também, além da parte da atividade física, isso também é muito importante para a parte cognitiva, para a parte mental, a parte emocional, né? Então, eu tenho certeza que se o seu idoso tem algum quadro já de constipação, se você fizer essas 3 mudanças, né, com relação à ingesta apropriada de fibra, né, pelo menos 30 gramas, né, a gente consegue na internet, consegue em vários... no meu curso também, no evento também eu vou falar isso, né, a gente tem esse número de fibras, de quantidade de fibras em cada tipo de refeição, né? Então, tendo o aporte de fibras adequado, tendo a hidratação adequada e fazendo uma atividade física adequada, né, pelo menos diária, né, certamente o intestino vai funcionar, né, de uma maneira mais adequada, vai funcionar sem a necessidade de nenhum uso de laxativo, né? Então, isso a gente pensando num quadro normal, né? Num quadro normal, fisiológico, que não haja nenhuma doença, né? Nessa transição, né, quando o idoso já é constipado há um tempo, para a gente fazer essa mudança com relação à alimentação e à hidratação e à atividade física, uma dica que eu dou também, que tem na literatura também, é com relação a treinamento, né, para o idoso, treinamento evacuatório, né? Então, pelo menos, né, uma vez por dia, preferencialmente na parte da manhã, né, sentar, mesmo o idoso que tenha uma certa mobilidade mais reduzida, sentar ele no banheiro, no vaso sanitário, né, deixar ele pelo menos uns 15 minutos sentado, de 10 a 15 minutos sentado no vaso, né, não ficar mais do que isso, né, senão pode começar até a ter algum bloqueio, né, piorar o quadro. Então espera uns 15 minutos, né, se não evacuar não tem problema, tira do vaso, né, e mantém a rotina normal, a rotina diária, né? Então esse treinamento também é muito importante. Então, pro cuidador sentinela, né, para você que é cuidadora, que tem o idoso em casa, né, com essas simples medidas, né, deve-se corrigir, deve-se melhorar a questão do hábito intestinal, né? Lembrando que se for uma questão mais abrupta, uma questão mais súbita dessa alteração do hábito intestinal, mesmo com todas essas medidas já sendo tomadas, né, deve ser investigada, né, pela equipe médica, pelo geriatra, pelo clínico que já acompanha, né, para pensar em algumas doenças que podem estar relacionadas, né, que podem se apresentar como sinais de alarme, né, através do quadro da constipação, né. A constipação não só, né, está relacionada à questão de desconforto, à questão de aumento aí de chance até de desenvolver algumas doenças intestinais, né, como também está relacionada, né, é a principal causa de delírio na população idosa hospitalizada, né. Então é muito frequente, né, o idoso que começa a ter alguma alteração súbita do nível de consciência, né, eu vou falar mais adiante até na próxima live o que é o delírio, que é essa alteração abrupta, né, do nível de consciência, ou o paciente vai ficar muito mais agitado, ou vai ficar mais hipoativo, que a gente chama, que é quando ele fica mais quieto, né. Quando isso ocorre de uma maneira
uma maneira súbita, né, de um dia para o outro, né, o idoso que estava bem compensado, que tem um quadro às vezes demencial de base, mas já estava bem calmo, começa a ficar agitado, começa a não dormir direito, começa a ter algumas alucinações aí visuais, auditivas, começa a ter algum quadro de agitação, delírios paranoides, de roubo, né? Começa a ter uma alteração abrupta do comportamento. Muitas vezes pode ser uma constipação, né? O que a gente chama de fecaloma, que é quando essa constipação, né, impacta, né, existe uma impactação de fezes na região do reto, né, causando uma obstrução mesmo, um efeito de rolha, né? Então, a gente sempre orienta, isso é um procedimento médico, né? O médico deve, né, tem que fazer essa extração manual, que é essa retirada de fecaloma, né, associado ou não a alguma lavagem, né, que a gente chama de flit ou enema, que é feito em ambiente hospitalar. Né, os enemas não são indicados, né, ser feitos de rotina, rotineiramente em casa, né, até pelo risco de causar algumas alterações de eletrólitos, como alteração de sódio, de potássio, né, alterações até com relação à irritabilidade da mucosa intestinal, né. Então os enemas, né, e as lavagens intestinais, né, que às vezes vendem até em farmácia, né, como se fosse um tubinho, tem alguns nomes comerciais, fosfoenema, flitienema, né, a gente não recomenda fazer esse tipo de procedimento rotineiramente. Então acho que é basicamente isso que eu queria falar para vocês, né, essa importância, as relações aí que a constipação pode estar causando no idoso, né, principalmente no idoso mais dependente, né, no idoso que já tem uma dificuldade de mobilidade, né, para poder estar fazendo com que diminua esse desconforto no idoso, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Amanhã a gente vai ter outra live falando sobre um assunto diferente. Então eu espero vocês amanhã, né, na próxima live, tá bom? Quem já se inscreveu, né, quem ainda não se inscreveu, clica na bio do Instagram, já faz a inscrição para o evento Cuidador Sentinela, que vai acontecer no dia 24, 26 e 28 de outubro, tá bom? Vai ser um evento 100% online e 100% gratuito, tá bom? Então, até a próxima.